Senhor. Eu sou o presbítero Felipe e hoje eu estou responsável por ministrar a aula da juventude da nossa igreja, a lição dos jovens. O professor Luiz Felipe, ele hoje está trabalhando, certo? E nos deu essa incumbência de poder hoje trazer para os irmãos um pouco da reflexão a respeito da lição dos jovens, a lição de número 10. É uma lição importante e eu me sinto honrado por fazer isso e por estar aqui com os irmãos. E nesses minutos que nós vamos passar aqui, eu quero que você possa receber da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para te oferecer, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. E que a graça do Senhor permaneça abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu quero contar com a presença de vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10. Nós estamos estudando, a juventude da igreja está estudando sobre o livro de Josué, que é um livro de suma importância e narra uma parte muito importante da nossa história, da trajetória do povo de Deus, acerca daquilo que Deus fez com o seu povo. E o tema da nossa lição de número 10, o título da lição é As Lutas dos Hebreus no Tempo da Conquista. O nosso texto áureo, ele está em Salmo 44, versículo 3, e diz assim: Pois não conquistaram a terra por sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a sua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. A síntese de toda a nossa lição segundo o comentarista aqui, ele diz: é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. O texto bíblico em classe que nós vamos trabalhar está em Josué capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 8, e do versículo 12 até o versículo 14. Josué capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8, e também do versículo 10 ao versículo, do versículo 12 ao versículo 14. Esse é o tema, é o texto base da nossa lição de hoje. Entretanto, nós vamos pensar um pouco aqui sobre os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué. É uma história conhecida, a gente ouve, né, desde criança sobre o que aconteceu e como que foi, e nós ouvimos falar que Josué orou e o sol parou, e é um fenômeno, é um milagre, é algo que aconteceu, e nós vamos entender um pouco por que isso aconteceu, e mais do que isso, nós vamos pensar um pouco sobre as coisas que Deus faz pelo seu povo, e por que Deus age dessa forma com o seu povo. Então, para a gente, a título de introdução, né, para o nosso pensamento inicial aqui, é bem certo que quem já acompanha as aulas há mais tempo já sabe, já foi dito aqui feito um panorama sobre o livro de Josué, sobre a história, sobre a trajetória, mas é sempre bom lembrar daquilo que é base da nossa história. Hoje nós vamos falar sobre as vitórias que Israel obteve por causa de estar na presença do Senhor. Aquilo que Israel obteve por estar diante de Deus e debaixo da autoridade e da liderança de Josué, e como que eram concedidas vitórias a Israel. E, consequentemente, a fama de Israel e tudo aquilo que se seguia. Então, para isso, irmãos, eu quero voltar com vocês aqui alguns capítulos no livro de Josué e ler alguns versículos aqui no capítulo 1, que é a introdução do livro, quando Deus fala para Josué, quando Josué recebe de Deus a missão e a incumbência de agora, depois de Moisés, dar seguimento à história e à trajetória de Israel. E dentro dessa verdade, nós podemos concluir uma coisa importante, que a obra do Senhor,
ela muda de pessoa, mas ela não acaba. Então, não existe uma pessoa ou um homem ou uma mulher que seja que vão ser eternos fazendo a obra do Senhor. Deus determina tempos, momentos, situações para que as pessoas possam fazer. Então agora Moisés, que já tinha dado início à trajetória do povo de Israel, saindo do Egito para ir para Canaã, a terra que Deus havia prometido para o povo, agora Josué assume no lugar de Moisés, porque Moisés morreu. Então Josué agora assume a liderança para dar continuidade à obra do Senhor. Então, Josué, ele tinha essa consciência de que ele não era maior nem melhor do que Moisés. Ele estava vivendo um outro momento, ele estava vivendo uma nova fase e ele estava assumindo a partir daquele ponto. Ele não estava querendo mostrar que era melhor do que Moisés, ele não tinha o hábito, aliás, não tinha a intenção de se promover e se mostrar melhor do que Moisés. Josué entendia que a obra que ele tinha para realizar era uma obra do Senhor. E ele entendia isso por quê? Por causa disso que nós vamos ler aqui agora, olha. Que Josué, no capítulo 1, no versículo 1 diz, olha, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então veja, Deus é quem anuncia que Moisés havia morrido, né? Os irmãos se lembram que Moisés subiu ao monte, viu a terra e não voltou mais. Então ele morreu e os anjos sepultaram o seu corpo. Agora Deus está falando com Josué. Olha, Josué, o Moisés, meu servo, ele está morto. Agora você vai se levantar e vai passar por esse Jordão. Agora tem uma coisa importante aqui, irmãos, que nós precisamos levar em consideração. A primeira coisa é que é Deus quem chamou Josué. Primeiro ponto, a obra de tirar e de dar a terra ao povo partiu de Deus. Então é Deus quem garantia para o povo, quem dava a garantia que entrariam na terra. É o primeiro ponto. Então a obra de tirar o povo vem de Deus. A obra de dar uma terra e de fazer para si um povo parte de Deus e não do homem. É o primeiro ponto. Segunda coisa, quando ele chama Josué tem algumas características que nós precisamos levar em consideração. A primeira delas é que ele tinha uma linhagem e também que ele era servo de Moisés. Então, antes de Josué assumir o posto, assumir o lugar de Moisés, ele aprendeu com Moisés. Então ele seguia as pisadas de Moisés, aquilo que Moisés ensinou para ele como fazer. Porque Moisés foi um homem lá que Deus agradou dele, que tinha intimidade com ele, falava face a face com ele, ensinou para ele as coisas e Moisés ensinava isso para Josué. Então Josué, quando ele foi chamado por Deus, ele tinha essa consciência. Então olha, ele era servo, ele tinha uma família e ele estava debaixo da autoridade do Senhor. E aí ele diz, olha, o meu servo é morto, levanta e passa o Jordão, você e o povo. Passa todo esse povo e vai para a terra que eu dou para a nação de Israel. Aí ele diz no versículo 3 assim, olha, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Então, olha, Deus estava reforçando a sua promessa, Deus está reforçando, dizendo, olha, todo lugar que vocês pisarem é terra de vocês. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, uma coisa que é importantíssima da gente pensar. Quando Deus falou com Moisés, levantou Moisés
e conduziu Moisés para que ele tirasse o povo do Egito, o povo saiu do Egito com uma promessa. A promessa de que eles entrariam e possuiriam a terra prometida. Deus não disse, olha, vai para o deserto, vai tentando aí para ver o que vai dar. Vai aí, vai indo, que eu vou ver se eu arrumo um jeito de vocês entrarem. Não, Deus havia dado uma promessa, Deus garantia, Deus deu a sua palavra, ele disse, olha, eu vou fazer vocês herdarem a terra, eu vou dar para vocês essa terra. E essa terra foi a terra que Deus prometeu para Abraão, quando Abraão sai lá de Ur dos Caldeus, certo? Com toda a sua casa, com a sua família, e vai agora para um lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. Abraão, ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para Canaã. E ele chega em Canaã, e Deus diz que daria aquela terra por herança para os seus filhos perpetuamente. E todo mundo sabe a história, vem Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó tem José, que volta para o Egito, que vai para o Egito. Aí Jacó sai de Canaã e volta para o Egito. 430 anos depois, o povo agora retorna do Egito para Canaã com uma promessa. A promessa de que eles herdariam a terra que Deus havia prometido. Eles saíram com a promessa que Deus daria. E aí Deus está dizendo para Josué, olha, apesar de Moisés estar morto, apesar dele não ver a obra concluída, eu ainda permaneço fiel à minha palavra. O meu povo vai herdar a sua terra. O meu povo vai entrar na terra. E é você, Josué, quem vai fazer eles passarem o Jordão e agora tomar posse da terra que eu prometi para eles. E em seguida, no versículo 5, ele diz, olha, não vai ter nenhum mal que vai sustentar sobre a sua vida. Todos os dias da sua vida. E ele diz, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu como eu estive na vida de Moisés, eu vou estar com você. Assim como eu andei com Moisés, eu vou andar com você. Só que, para que Deus, ele não é refém da sua palavra. Ele não mente, ele não se arrepende. Então, o que acontece? Quando Deus diz isso para Josué, ele fala, olha, para você usufruir de tudo aquilo que eu estou te prometendo, existe uma condição. Porque Deus estava dizendo, olha, eu vou cumprir a minha palavra. Mas para eu ser com você como eu fui com Moisés, agora vem o versículo 6. Ele diz, olha, você tem que se esforçar, ter bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos meus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então agora tem as consequências e mais promessas. Deus está dizendo, olha, eu vou dar a terra para o povo. Eu vou fazer o povo entrar. E eu quero que você faça isso, Josué. E eu vou ser com você como eu fui com Moisés. Então vocês lembram que eu disse que o Josué tinha uma característica, ele era servo de Moisés. E o fato dele ser servo de Moisés, ele via a ação de Deus na vida de Moisés. Mas também ele via como Moisés se portava para com Deus. Ele via que a sua trajetória, a sua história, que a história de Moisés, no caso, era uma resposta, a ação de Deus sobre a vida de Moisés, era uma resposta sobre a ação de Moisés em relação a Deus. Quando ele olhava para Moisés e via o relacionamento de Moisés com Deus, e ele via Deus agindo na vida de Moisés, ele sabia que esse agir de Deus, que a proteção de Deus, que a guarda de Deus, que a cumplicidade, o amor de Deus por Moisés era resultado da sua vida, da vida de Moisés com Deus.
E aí Deus está dizendo, olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Se você fizer como ele fez, não se apartar do livro da lei e ter cuidado de zelar por todas as leis que Moisés te ordenou. Então, irmãos, aqui de introdução aqui da nossa lição, que nós vamos falar sobre as guerras e sobre as lutas, sobre as batalhas que os hebreus enfrentaram aqui nesse período da história, nós primeiro precisamos entender um pouco sobre a vida de Josué. Josué, ele agora recebeu uma instrução de Deus, ele recebeu da mão do Senhor uma incumbência muito grande, que é fazer o povo herdar a terra. E nós sabemos, irmãos, que a nação de Israel não era uma nação conhecida por ser uma nação de grandes guerreiros, de poder bélico muito grande, nem nada disso. Era uma nação que na sua grande maioria era uma nação mais agricultora, um pessoal que cuidava mais de terra, um pessoal que estava acostumado com o serviço de ser escravo. Então eles não tinham ainda essa vocação de guerras. No entanto, apesar deles não terem todo o aparato necessário para serem, diante dos homens, uma grande potência, eles tinham uma coisa que os homens não tinham, que era a presença e a promessa de Deus. Eles eram um povo escolhido de Deus. Mas aqui cabe um outro parênteses também, irmãos. Olha, eu posso, sobre qualquer circunstância, ser povo escolhido de Deus. Certo? Eu posso pertencer à nação do Senhor, eu posso pertencer ao projeto de Deus. Entretanto, as minhas vitórias, as minhas conquistas, elas só vão fazer sentido. Ou seja, aliás, não é fazer sentido, elas só vão acontecer de fato se eu me portar como povo de Deus. Se eu me portar como servo de Deus de verdade. Aí, Josué aqui, ele começa o processo. E o primeiro embate que Josué tem é a entrada em Jericó. Ele passa o Jordão e ele vai agora atravessar Jericó. E os irmãos conhecem a história, sabem que eles ouviram a ordenança de Deus, eles cumpriram aquilo que Deus queria que eles fizessem. Aí eles rodeam a cidade, 7 voltas, tocam trombetas, a cidade é totalmente assolada, eles entram e derrotam totalmente Jericó. E isso entra para os anais da história. Isso entra para o conhecimento das nações ao redor. As pessoas começam a ouvir falar de Israel, começam a ouvir falar da nação de Israel, um povo que não tinha nenhuma característica humana de poder bélico, de luta, e agora derrotaram uma potência como Jericó. E eles continuam seguindo o seu caminho. E mais à frente, bem mais à frente, Israel agora vai lutar contra um exército de uma cidade chamada Ai. E essa cidade era uma cidade pequena, tinha um exército pequeno. É tanto que os espias de Israel, quando vão ver, falam assim, não precisa de subir muita gente não, porque a cidade é pequena. Nós vamos dar conta de resolver com pouca gente. A gente vai lá, vai resolver. Só que quando eles vão, eles são envergonhados e são vencidos nesse primeiro embate. E quando Josué busca de Deus uma direção, Deus diz assim, olha, existe um pecado no meio de vocês. Existe um pecado no meio de vocês. Lembra que Josué agora recebe uma palavra de Deus dizendo, olha, se você cuidar de fazer tudo quanto eu te ordenar, vai dar certo. Certo? Aí Deus diz assim, olha, quando você entrar em Jericó, não é para deixar nada. É para você limpar tudo. É para poder destruir tudo que você vê pela frente. E quando a nação de Israel vai, um homem chamado Acã, ele entra na cidade e colhe alguns despojos de Jericó. Aquilo que caracterizava a desobediência ao nome do Senhor. Aquilo que caracterizava a desobediência à ordem direta de Deus, através da vida de Josué. E esconde esses objetos dentro da sua tenda. E quando Josué sobe com os homens para lutar contra a cidade de Ai,
Aquela cidade, aquela pequena cidade, aquele pequeno povo que era fácil de ser destruído, agora envergonha a nação de Israel. Uma nação que vinha de uma grande fama já, que estava começando a ficar conhecida por seus grandes feitos. E aí Josué busca de Deus uma direção e Deus diz, olha, existe um pecado no meio de vocês. E é lançado sorte sobre quem havia cometido o pecado. Acã é descoberto, é punido. E agora, livres do pecado, tirando a mancha do pecado, da desobediência, agora Josué vai mais uma vez contra a cidade de Ai e derrota aquela cidade. E eles começam a ficar mais famosos, mais entendidos, mais sábios. E o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. Logo mais à frente, uma nação de Gibeão, ela ouve falar de Israel. E os seus príncipes, os seus anciões, eles pensam, olha, se esse povo vier contra a gente, então vai acontecer que eles vão nos destruir. Então o que eles fazem? Eles tramam um plano. Eles se vestem de roupa de saco, eles pegam mantimentos ruins, roupas ruins, vinhos ruins, e vão até a nação de Israel. E quando eles chegam lá, eles dizem que são de um lugar muito distante, que eles não têm provisão, eles não têm comida, eles são muito pobres, e pede à nação de Israel, pede a Josué que os abençoe e que faça aliança com eles. E aí Josué e os príncipes fazem essa aliança aí com Gibeão. Depois a nação, o povo de Israel descobre, os príncipes descobrem que eles eram uma nação vizinha, estavam no meio deles. E aí eles dizem assim, olha, por que vocês fizeram isso? Por que vocês mentiram para a gente? E eles falam, olha, nós ouvimos falar dos feitos de Israel em Ai, em Jericó, ouvimos falar sobre os feitos de Moisés lá com Og, rei de Bazã, nós ouvimos falar dos feitos de Israel sobre o Egito, e nós tememos vocês. Nós tememos, por isso nós fizemos isso, para nós termos paz com vocês. Aí Josué diz assim, olha, agora nós não podemos destruí-los porque nós temos uma promessa diante de Deus de que seríamos aliados seus. Entretanto, agora vocês vão ser para sempre servos do povo de Israel. E eles, não, tudo bem, podemos ser servos. Entre ser servo e morrer, eu prefiro ser servo. O que isso caracteriza, irmãos? Caracteriza que Deus, apesar da idolatria, apesar da imundícia, apesar dos pecados, apesar de qualquer coisa, mediante o arrependimento, Deus sempre concede uma oportunidade. As pessoas, o tempo todo, elas são conduzidas ao arrependimento. Deus não obriga ninguém a fazer absolutamente nada. Deus não obriga ninguém a servi-lo, Deus não obriga ninguém a frequentar uma igreja, Deus não obriga ninguém a ler a Bíblia, Deus não obriga ninguém nem a acreditar nele. Entretanto, todos os homens, todos os dias, é ensinado, é mostrado a existência desse Deus, o poder desse Deus, a graça desse Deus, a justiça desse Deus. E é colocado diante do homem as escolhas. E aí parte do princípio do homem escolher servir ou não. Parte da escolha do homem entender se ele quer servir a Deus ou se ele não quer servir a Deus. É uma escolha pessoal e é intransferível. A resposta a essa escolha também, as consequências dessa escolha, elas são de caráter pessoal. Deus diz, olha, se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor da terra. Se você não quiser e não ouvir, então você não vai comer. Então a consequência é sempre da pessoa. Aqui a nação de Gibeão fez diferente. Eles armaram esse plano, arquitetaram esse plano por temor, porque eles entendiam que a nação de Israel era poderosa. E eles agora tinham uma aliança diante de Deus com o povo de Israel. Então eles estavam em paz. E esse direito e essa paz que eles tiveram, que Gibeão teve com Israel, todas as outras nações também poderiam ter tido. Porque, apesar dos delitos, dos pecados, as nações também podiam se reconciliar, se elas crescem, se elas acreditassem, se elas se rendessem. Tem um fato interessante quando nós vamos ver a cidade de Nínive, por exemplo.
todo mundo que conhece a história do profeta Jonas. Jonas, ele foi mandado por Deus para profetizar contra a cidade de Nínive. Aí ele não quis ir para Nínive, foi para Tarsis, aí a baleia trouxe ele para Nínive de volta e ele foi para lá. Só que quando ele chega em Nínive com a mensagem de exortação do Senhor e de punição, aquela cidade se arrepende. E aquela cidade de Nínive era uma cidade que havia oprimido a nação de Israel. Aquela cidade de Nínive era uma cidade que havia trago opressão para o povo, para a nação, e no conceito das pessoas, aquela cidade deveria ser punida. Inclusive, no conceito do próprio profeta Jonas. É tanto que quando Deus mostra para ele a visão lá da abóbora que se murcha, que se perde e tudo mais, ele fica consternado com aquilo e Deus diz: você tem misericórdia de uma planta e não tem misericórdia de uma cidade. Deus estava tratando ali com a cidade e com o profeta. Então, quando o profeta dá a mensagem para o povo de que Deus iria puni-los, o povo se arrepende, faz jejum, proclama, aí Deus retira de sobre eles o mal e traz para eles uma vida nova. Então veja quão interessante é. Apesar desse contexto de guerras que a gente vê no Antigo Testamento, que é um contexto pesado, irmãos. Quando a gente pensa nas guerras, a gente pensa, olha, entrava, matava mulher, criança e tudo mais. É um contexto tenso, pesado de ler, de entender, de compreender por que Deus deixava que essas coisas todas acontecessem. Era o contexto da época. Nós entendemos que não era um momento de guerra. Era um momento em que, se as pessoas quisessem de fato, elas podiam se reconciliar com o Senhor. Elas podiam ter uma vida nova, uma vida abundante, ter aliança com o povo e não sofrer os danos mediante o arrependimento. É assim hoje em dia. A pessoa pode viver anos e anos afastada da presença de Deus. Se ela se converter, se ela se arrepender, ela alcança a salvação. E essa salvação é colocada diante dela todos os dias. E o nosso texto em questão, irmãos, agora entrando no capítulo 10, aqui dentro dessa introdução, então a gente já entendeu que, olha, Josué recebeu uma ordem de Deus para concluir uma obra de Deus, e Deus promete estar com ele se ele permanecesse no centro da sua vontade, cumprindo a sua palavra. As vitórias obtidas por Israel ao longo desse texto, desses 9 capítulos, essas alianças, esses textos, tudo aconteceu por causa do relacionamento que Josué obteve com Deus, a resposta de Deus pelo seu relacionamento. Ele buscava a direção de Deus para fazer as coisas e Deus o abençoava. Ele estava no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus queria que ele fizesse e Deus o abençoava. E aqui no capítulo 10 de Josué, narra o momento em que Adon-Zedeque, que era rei de Jerusalém, ele ouviu falar do que Josué, olha para vocês verem, ele ouviu falar do que Josué fez em Jericó e Ai, que eram províncias ali de Canaã, certo? Ele ouviu falar e ele teve uma escolha. Veja, quando Gibeão ouviu falar dos feitos de Israel sobre Ai e sobre Jericó, eles buscaram fazer aliança com Israel para não serem mortos, para não perderem. Porque, irmãos, Israel estava debaixo de uma promessa. Não tinha como eles perderem a guerra. Não tinha como eles perderem a terra. Porque a terra já era deles. Eles estavam debaixo de uma promessa. E veja, eu disse isso aqui no começo da aula. Olha, eles não tinham características bélicas de um exército glorioso, de homens de guerra, de homens que foram criados para a guerra. Não, eles não tinham essa característica. Era um povo agricultor, era um povo da terra, era um povo que era escravo no Egito. Era um povo que estava acostumado a fazer casa, a fazer barro, a todo tipo de coisa. E todo mundo sabia disso. E o que mais abismava as pessoas era isso. Como pode essa nação, que não é por seus méritos próprios, alcançar o que eles estão alcançando? Então eles têm um Deus poderoso. Aí Gibeão viu isso e correu para fazer aliança com Josué.
porque eles não queriam ser destruídos pela nação de Israel, como as outras cidades. Agora Adonzedeque, que era o rei de Jerusalém, que era a parte alta, né, das partes das montanhas, no sul de Canaã, ele ouve também falar dos feitos. Ele ouviu falar de Ai, ouviu falar de Jericó, mas ele ouviu falar de Gibeão e viu que Gibeão também tinha feito aliança com Israel. E agora, diante de tudo isso, ele toma uma decisão. Um parênteses aqui também que fala é que ele viu que a nação de Gibeão, a cidade de Gibeão era maior do que Ai, tinha homens mais valentes e mesmo assim eles se renderam a Israel sem lutar e se tornaram servos de Israel. E aí ele começa a pensar e ao invés dele ir lá e tomar a decisão de se aliar a Israel também, não. Ele faz uma coisa diferente. Ele se une a mais 4 reis e agora ele sobe contra Gibeão para destruir aquela cidade. Ele teve a escolha de poder fazer o certo, mas ele escolheu fazer o errado. Então vamos ver o que o texto diz. O nosso texto bíblico em classe está no capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 8, a primeira parte. Ele fala, olha: enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué no arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os tema, porque eu os tenho dado nas tuas mãos, nenhum deles parará diante de ti. Veja, a nação agora está sendo atacada, e o interessante é que eles ouvem os feitos, ouvem falar da aliança, mas eles não vão contra Israel, eles vão contra Gibeão. Eles viram, olha, é uma nação forte, poderosa, mas se rendeu, então nós vamos lá e vamos conquistá-la. Querendo de alguma forma vir contra Josué. Aí eles sobem a Josué e dizem: olha, Josué, eu quero que você me socorra, que você venha por causa da nossa aliança. Olha que interessante, irmãos. Antes, uma nação que quando ouviu falar de Israel, ela poderia ter usado seus homens valentes, o seu grande poder, a sua potência, para lutar contra, para tentar destruir esse povo que estava vindo aí fazendo o que estava fazendo. Mas não, eles se colocam numa posição de humildade, reconhecem que eles são uma nação poderosa e se unem a ela. Agora, essa nação que abriu mão do seu poder, de tudo, para se tornar servo da nação de Israel, agora vai receber da nação de Israel, dessa nação poderosa, ajuda. Isso é muito interessante, porque eles talvez não teriam nenhuma chance contra os 5 reis, em um outro momento, em uma outra circunstância. Mas como eles reconheceram o poder da nação, o Deus da nação que tinha poder sobre outras nações, eles se unem a ela agora. Eles não querem fazer guerra contra Israel, eles reconhecem a autoridade de Deus e reconhecem que Deus está no meio do povo. Em contrapartida, Adonzedeque, ele não quer fazer isso. Ele quer agora tomar as coisas. E Deus diz assim para Josué: não tema diante deles, desses reis, porque eu vou dar ele nas mãos de vocês. Não temas, por quê? As pessoas, irmãos, elas têm uma grande tendência a pensar algumas coisas a respeito de Deus que são um tanto quanto equivocadas. As pessoas dizem assim: olha, Deus é bom. As pessoas, a grande maioria de nós, reconhece a bondade de Deus. Há outras pessoas que usam aquele jargão dizendo assim: eu também sou filho de Deus, e tal, e não sei o quê. Mas há uma grande diferença entre eu acreditar em Deus e há uma grande diferença entre eu acreditar e
temer a esse Deus. É muito diferente. Eu posso acreditar em Deus e não servi-lo. E posso acreditar e servi-lo. Então, acreditar em Deus não necessariamente diz que você tenha temor de Deus ou que você o serve. Você apenas acredita. Assim como eu acredito em algumas coisas, mas não fazem parte da minha vida. Acredito que algumas coisas existem, mas para mim é irrelevante. Agora, quando as pessoas pensam em Deus, elas pensam que Deus é assim. Ele é obrigado a fazer tudo de bom por elas porque Ele é bom. Mas eu não preciso fazer absolutamente nada, porque eu sou como se fosse refém da história. Nós queremos às vezes colocar Deus numa posição em que Deus é refém de nós. Olha, eu sou humano, eu sou falho mesmo, e Deus é bom. Deus é essencialmente bom, então Ele tem que ser bom o tempo todo comigo. Eu não preciso ser legal, eu não preciso santificar minha vida, eu não preciso me entregar a esse Deus, eu não preciso acreditar nele, eu não preciso segui-lo, mas Ele precisa fazer tudo de bom. E quando as coisas dão errado, a primeira coisa que a gente faz é culpar a Deus. Ah, se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade no mundo? Ah, se Deus é tão bom, por que existe tanta guerra? Ah, se Deus é tão bom, por que muita gente morre? Por que tanta criança sofre? Por que tem gente que passa fome? Por que tem isso ou que tem aquilo? A nossa tendência natural é colocar a culpa em Deus das coisas ruins que acontecem. E querer que esse Deus, que a gente culpa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das coisas ruins que acontecem, que esse mesmo Deus, além de ser culpado dos nossos problemas, Ele por ser bom, Ele tenha que fazer por nós aquilo que a gente quer que Ele faça. Olha, Deus é bom, Ele tem que fazer. E Ele tem que fazer tudo de bom. Eu não preciso fazer nada de bom. Eu posso viver minha vida de qualquer jeito. Eu posso mentir para as pessoas, eu posso roubar as pessoas, eu posso denegrir a imagem das pessoas, eu posso levantar falso testemunho, murmurar, ter inveja, ser homicida, caluniador, difamador, eu posso ser o que for. Que eu sou humano, sou pecador, sou mesmo, não tem como mudar. E Deus tem que ser bom para mim porque Ele é essencialmente bom e não pode provar o mal. Ele não pode sofrer o mal. Ele não pode fazer o que é mal. Essa é a relação humana com Deus. Os homens querem se colocar no centro como homens isentos das suas ações, dos seus problemas. E Deus, por ser bom, Ele tem que fazer tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, quando a gente quer, do jeito que a gente quer. E isso está errado. Porque Deus, Ele nunca nos obriga a fazer absolutamente nada. Deus nunca nos obriga a servi-lo. Deus nunca nos obriga a caminhar com Ele. Deus nunca nos obriga a fazer o que é bom. O tempo inteiro das nossas vidas, Deus está nos dando escolhas. Ele nos faz ver, perceber e entender as coisas. E a partir dessa percepção, a partir desse momento, nós temos o poder e o direito de escolher o que queremos fazer. Deus diz para a nação de Israel, olha, eis que diante de vocês eu coloco a bênção e a maldição. Vocês é que vão escolher. No capítulo 28 de Deuteronômio, Deus fala, olha, se vocês obedecerem a minha voz, se vocês cumprirem o que eu estou pedindo, se fazer conforme tudo que eu estou ordenando para vocês, então vocês vão colher todas essas bênçãos. Mas, se vocês não quiserem, não escolherem, essas maldições vão acompanhar vocês. Não é Deus falando assim, olha, você é obrigado a me servir, não. É porque Deus ama tanto o homem que Ele mostra para o homem qual é o caminho que Ele quer que ele siga para o bem do homem. Não para o bem de si próprio. Porque, irmãos, Deus não precisa de mim, não precisa de você, não precisa da minha leitura bíblica, Deus não precisa da minha oração, Deus não precisa do meu culto, Deus não precisa da minha igreja, Deus não precisa da minha roupa, Deus não precisa de nada que a gente tenha para oferecer para Ele. Você acha que se você acorda e você diz assim, hoje eu não vou orar, Deus fica magoado com você? Deus fica, que chato, o Felipe não quis orar hoje. Não, eu preciso tanto que ele ore para que eu me sinta Deus. De forma nenhuma, irmãos. Se você adorar a Deus, Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Se você não adorar e não escolher servir, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Porque Ele é soberano. Ele é soberano. Então, nós temos a escolha, certo?
Então, se eu escolho fazer o que é certo, o certo me acompanha. A mão de Deus está sobre a minha vida, a mão de Deus permanece sobre a minha história. Agora, se eu escolho caminhar pelo caminho errado, eu não posso culpar a Deus pela consequência dos meus caminhos. Porque Ele já disse que se eu caminhasse pelo caminho mau, eu colheria frutos do caminho mau. Veja, Caim e Abel tiveram a mesma instrução, a mesma sabedoria, e eles foram criados da mesma forma. E na hora do sacrifício, quando Deus olha para o sacrifício de Abel e despreza o sacrifício de Caim, Caim fica bravo, revoltado contra o seu irmão, contra Deus, contra a vida. E Deus diz assim para Caim: por que o seu semblante está caído, Caim? Se você fizer o certo, também não haverá aceitação para ti? Deus está dizendo: Caim, eu não prefiro Abel. É porque Abel fez o que é certo. Eu agrado desse jeito. Abel veio e fez do jeito que me agrada. Vocês estão fazendo para mim, então vai fazer do jeito que eu agrado. Não é do seu jeito, da sua cabeça. E eu não estou desprezando você, eu não estou escolhendo um e desgostando de você ou rejeitando. Não, eu estou desprezando, eu estou te mostrando que você precisa fazer o que é certo para agradar o meu coração. Se você fizer o certo, haverá aceitação para ti também. E Caim, ao invés de se arrepender e ir lá e fazer o que é certo, ele prefere continuar no caminho errado e chegar a fazer o que fez, matou o seu irmão e agora destituído da graça de Deus. E aqui, Adonisedeque, ele está tendo a mesma oportunidade. Ele ouviu falar que Jerusalém, que Israel tinha feito a Jericó e a cidade de Ai. Ouviu toda a história, ouviu falar da aliança que eles fizeram com Gibeão, por que Gibeão fez aliança com Israel. E ao invés dele escolher também fazer aliança com a nação de Israel, agora ele prefere se levantar contra a nação de Gibeão. E veja, Gibeão escolheu o caminho certo, escolheu o caminho da aliança, o caminho de estar perto. E agora quem vai defendê-lo é a nação de Israel. O que isso representa para mim e para a sua vida, irmãos? Representa o seguinte: quando nós escolhemos fazer o que é certo, nós temos ao nosso lado a presença do Senhor. A nação de Israel é o povo de Deus, é a representação de Deus no meio daquela nação. Mostrava a potência de Deus ali. E aí eles escolhendo servir, eles escolhendo fazer aliança com o povo de Deus, agora o povo de Deus está do seu lado. Ou seja, escolhendo fazer aliança com o Senhor, escolhendo estar na presença do Senhor, o Senhor estará ao meu lado e me dará vitória contra os meus maiores inimigos. E eu quero abrir um parênteses aqui também, que inimigo, irmãos, não é irmão de igreja, essas coisas não. Inimigo é inimigo, é aquele que quer nos derrotar, quer destruir. O nosso maior adversário é Satanás. Então, aqui, Adonisedeque, ele teve essa oportunidade de, além de não subir contra Gibeão, de também fazer aliança com Israel. Mas não, ele prefere incitar mais 4 reis, e agora eles 5 juntos estão incitados, estão inflamados para poder subir contra a nação de Gibeão, contra a cidade de Gibeão, para destruir aquela cidade. Só que ele não sabia que aquela cidade agora tinha uma aliança com o povo de Deus. Aliás, ele sabia, mas ele não contava com isso. Ele achou na sua petulância que se ele se unisse com mais 4 e eles formassem uma grande potência, todos aqueles homens juntos conseguiriam fazer um projeto avassalador e destruir tudo. No entanto, Deus diz assim: olha, não tenha medo deles, porque eu já os entreguei nas suas mãos. Eu já entreguei ele nas mãos de vocês. E aí, ele sobe contra aquela cidade, ele viaja à noite, pela manhã ele vem e dá contra aqueles reis, aqueles homens, e destrói aqueles homens e eles fogem. E no meio da fuga daqueles homens, Deus manda uma saraiva e caem pedras do céu. E a Bíblia diz que naquela chuva de pedras morreram mais homens do que na batalha. Era Deus punindo aquele povo por seus pecados. Não porque Deus é ruim ou porque Deus não gostava deles, mas porque eles escolheram lutar contra Deus.
Eles tinham a escolha de poder lutar ao lado de Deus e escolher lutar contra. Porque o povo estava debaixo da promessa, estavam amparados pelo dono da promessa e estavam no caminho do dono da promessa. Não tinha como dar errado. E aqui no versículo 12 até o versículo 14, diz, olha, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel, dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon, ao Jalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes desse, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Porque o Senhor pelejava por Israel. É o episódio mais conhecido, irmãos. Desde que nós somos crianças, na escola dominical, nas igrejas, a gente ouve falar que Josué orou e o sol parou. Que Josué orou e o sol parou. É um milagre isso, porque isso mexe com as estações, com o tempo, com o mundo de uma forma. Mas o que é interessante aqui, irmãos, não é o fato só do sol ter parado, ou da lua ter parado, e dessas coisas terem acontecido. Porque milagre, irmãos, para Deus é a coisa mais natural do mundo. O que é mais importante aqui é saber que Deus, Ele é justiça pura. A Bíblia diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Então Deus aqui, com esses reis, com esses 5 reis, Ele não está sendo injusto, Ele não está sendo tirano, Ele não está sendo mau, Ele não está sendo inflexível. Seria essa a palavra. Eram 5 reis, 5 exércitos juntos, era muita gente. Eles iam travar lutas e que se ficasse algum remanescente, essa guerra poderia não findar-se. No entanto, Deus, na sua soberania, na sua graça, na sua justiça, Ele agora está exercendo juízo. Juízo contra aqueles 5 reis. Contra aqueles homens que tiveram a oportunidade de fazer o certo e fizeram o errado. Veja, o sol ter parado significa para nós uma coisa muito importante. Haverá o dia do juízo de Deus. Haverá o dia em que Deus deixará de ser graça e vai ser justiça. Ele vai se assentar no trono para julgar e com justiça. E o fato do sol ter parado e de ter acontecido o que aconteceu, para que toda aquela guerra acabasse, para que todos os homens fossem ceifados, significa de que não será postergada a justiça de Deus. Deus poderia ter deixado aquela guerra se estender por mais algum tempo, e ir matando até matar todo mundo. Não, foi tudo num dia só. O sol parou e toda a nação de Israel e todo o exército de Israel aniquilou aqueles reis. Aquela guerra em Gibeão foi totalmente devastadora em um único dia. E Deus reteve o sol para que isso acontecesse, para que o dia não acabasse. E o dia só acabou quando a guerra acabou. Isso significa, irmãos, que o dia que Deus exercer justiça e juízo sobre as nossas vidas vai ser até o fim. Deus não vai dar a segunda oportunidade. Deus não vai ficar adiando o nosso julgamento. Ele será certo. Deus agirá com justiça sobre os inimigos do seu povo. Então, o que cabe de reflexão para nós aqui, para concluir, eu quero ler só o versículo 42 do capítulo 10. Que ele fala, olha, e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor de Israel
pelejava por Israel. Não era Josué, não era o povo, não era as alianças, não era nada disso. Josué só fez o que fez porque Deus pelejava por ele. Aqui no capítulo 11, no capítulo 12, ainda vai falar sobre os reinos do norte. São 6 reis no norte que foram também destruídos. E o capítulo 12 vai mostrar todos os 31 reis que se levantaram contra Israel e através da mão de Josué foram vencidos por eles. Depois você na sua casa pode ler com mais calma esses capítulos. Leia todo o livro de Josué, é muito bom, a história é muito produtiva. O capítulo 11 ainda vai contar dos 6 reis, o capítulo 12 dos 31 reis, e aí você pode ver com mais clareza na sua leitura aí aquilo que Deus fez. Mas para concluir, irmãos, a nossa aula de hoje, o que cabe de reflexão para a gente é, primeiro, Josué estava debaixo da autoridade de Deus. Josué estava debaixo da obediência à palavra de Deus. Josué representava o poder de Deus. Josué era servo de Moisés. Ele estava cumprindo o chamado que Deus havia lhe dado. E ele estava debaixo, no centro da vontade do Senhor. Nós vamos ver lá no capítulo 24 que ele diz assim, olha, vocês hoje escolham a quem vocês querem servir. Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha que ele fez. Ele decidiu servir. E a decisão de servir a Deus, a decisão de Josué servir a Deus, trouxe respostas que estão relatadas aqui. As vitórias sobre os inimigos. Não é porque Josué era bom. Não é porque Josué era um cara forte, inteligente, habilidoso, tinha plano estratégico, nada disso. Era porque o Deus de Israel pelejava por Israel. Vejam que quando Acã pecou contra o Senhor, Deus tirou a bênção de sobre a nação até que o pecado fosse retirado. E uma vez o pecado tirado, a bênção do Senhor retorna para a nação e eles voltam a ter tudo aquilo de volta. Deus, segundo ponto, Deus sempre nos dá escolhas. Deus sempre nos dá o direito de escolher servi-lo ou não, andar com ele ou não, fazer a vontade dele ou não, crer nele ou não. Mas Deus também, ele dá para nós a resposta, a consequência das nossas ações. Se creio, recebo pelo que creio. Se não creio, recebo pelo que não creio. Se obedeço, colho frutos da obediência. Se desobedeço, eu colho frutos da desobediência. Gibeão escolheu fazer aliança. Recebeu a vitória de Deus. Adonzedeque resolveu se levantar contra a nação. Foi destruída por Deus, porque teve a escolha, teve o discernimento de saber fazer o bem, mas fez o que era mal. Mas fez o que era ruim. E não só Adonzedeque, mas os outros 4 reis, os outros 6 reis, todos os reis que se levantaram contra a nação de Israel, sabiam do que Israel era capaz, sabiam da história de Israel, sabiam do Deus de Israel e rejeitaram o Deus, a história, rejeitaram tudo e resolveram lutar contra. E ao lutar contra, eles tiveram que lutar contra Deus. E receberam em seus corpos o preço da desobediência. O preço das suas escolhas. Eles podiam ter ido bem e foram mal. Então, para concluir a nossa aula de hoje, irmãos, fica essa reflexão para nós. As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Luta na nossa vida, irmãos, é o que não vai faltar nunca. Não tenha dúvida disso. Você, enquanto cristão, enquanto homem nessa terra, você sempre vai enfrentar lutas, dificuldades, problemas, assolações. Você sempre vai enfrentar inimigos perversos, homens maus, investidas de Satanás. Você sempre vai enfrentar isso. Eu sempre vou enfrentar. Todos nós vamos enfrentar isso enquanto estivermos aqui. Mas
para receber de Deus uma palavra como Josué recebeu, para dizer: eu vou estar com você, eu vou caminhar com você e eu vou lutar com você e por você, é necessário que a gente se esforce, tenha bom ânimo e medite na lei do Senhor de dia e de noite, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que nós sejamos vitoriosos. E diante das escolhas que nós temos que fazer, que nós possamos escolher sempre a vida, sempre a vitória, sempre estar ao lado do Senhor. É como o salmista diz: mais vale um dia em tua casa do que 1000 em outras partes. É sempre melhor escolher pelo Senhor. É sempre melhor escolher a graça, a misericórdia e o favor de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e damos graças ao teu nome por esta palavra, por este momento. Te damos graças a Deus por essa reflexão e pedimos a ti, Pai, que a tua palavra penetre em nossos corações e que vá, Senhor, até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, para Deus nos ajudar a discernir os pensamentos e intenções do nosso coração e que o nosso coração esteja firme, Deus, e sempre pulsante na tua vontade, na tua obra e no teu querer. Nos ajuda sempre, Deus, a escolher o caminho da verdade. Nos ajuda sempre, Deus, a escolher o caminho da justiça, da graça, do amor e da misericórdia. E que a mão poderosa do Senhor permaneça abundante sobre os nossos corações, para que tenhamos uma vida repleta da sua graça, do seu amor e da sua justiça. A cada um, Deus, que assiste esse vídeo, que a mão poderosa do Senhor possa ser sobre ele. Pai querido, os que vão assistir posteriormente, também que a mão poderosa do Senhor seja sobre ele. E que a graça, que a misericórdia, que o amor do Senhor nos acompanhe sempre. É o que nós pedimos. Pai, por tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.